Olá, turma. Nessa videoaula nós iremos fazer uma revisão do capítulo trabalhado em sala, capítulo 14, intitulado Percepção, Memória e Imaginação. Nesse capítulo nós estudamos esses três conceitos, o conceito de percepção, de memória e de imaginação, e como esses três conceitos estão interconectados, ou seja, eles estão ligados. No primeiro tópico que nós vimos, o tópico intitulado Sensação e Percepção, nós descobrimos que conhecimento empírico ou sensível é a mesma coisa que experiência sensível. Por sua vez, a experiência está dividida em duas partes, a sensação e a percepção. O que é cada uma delas é o que nós vamos ver a seguir. A sensação é aquilo que nos dá as qualidades exteriores dos objetos e também os efeitos internos dessas qualidades em nós. Para ilustrar, eu coloquei essa imagem de uma pessoa experimentando, degustando uma barra de chocolate. No caso, ela vai sentir, no caso dessa foto, ela vai sentir tanto o sabor do chocolate, a sua qualidade exterior, quanto também ela vai ter um sentimento interno, ou seja, o que essa qualidade exterior vai provocar nela. Portanto, a sensação ela envolve esses dois elementos, as qualidades dos objetos e os sentimentos ou efeitos internos do sujeito, daquele que está sentindo. Sentir, portanto, é algo ambíguo. Envolve tanto a qualidade que está no objeto externo, quanto o sentimento que nosso corpo possui, o corpo de quem está sentindo. Na realidade, segundo a autora do livro, nós não temos uma sensação, mas várias sensações ao mesmo tempo, ou uma síntese de várias sensações. Essa síntese é chamada de percepção. Aqui eu coloquei essa imagem de alguém que está sentindo uma água. No caso, que está sentindo a água. No caso, ela vai sentir no caso dessa imagem, ela está sentindo a água através do tato. Então, ela vai sentir a temperatura da água. Mas é claro que se ela for uma pessoa com todos os sentidos normais, ela também vai enxergar a água, ela vai ver a cor da água, no caso a sua transparência. Então, nunca na realidade, na vida real, as pessoas, os seres humanos, eles têm apenas uma sensação a respeito de um objeto, mas sim um conjunto de sensações. Esse conjunto, essa reunião de sensações, em filosofia, dá-se o nome de percepção. Então, se pudéssemos colocar isso numa fórmula matemática, seria S1 mais S2 mais S3, reticências é igual a P. S seria o quê? Sensação. E P seria percepção. Então, eu tenho várias sensações juntas. Quando se tem várias sensações juntas, isso forma uma percepção. Eu coloquei S1, eu coloquei 1, 2, 3, e coloquei reticências porque não existe uma quantidade limitada. Né? Nós só não temos apenas uma sensação, nós podemos ter várias sensações. Então, por isso é que não podemos limitar só 3 a 2 a 4. Nós podemos ter várias sensações de um mesmo objeto. Esse conjunto de sensações, em filosofia, como mencionei agora há pouco, nós damos o nome de percepção. As perspectivas do empirismo e do racionalismo. Nesse tópico, nós vimos que essas duas escolas em filosofia, a escola do empirismo e a escola do racionalismo, eles divergem a respeito da origem das sensações e da percepção. Para os empiristas, a sensação e a percepção elas são causadas pela relação entre estímulos externos, órgãos dos sentidos e o cérebro. Para ilustrar, eu coloquei esses três elementos aqui através dessas imagens. Na primeira, o estímulo externo, eu coloquei essa flor. O órgão do sentido, eu coloquei, no caso, o órgão da visão, que são os olhos, e o cérebro, que é o cérebro do ser humano. Para os empiristas, a sensação e a percepção, ela é causada pelo estímulo externo. No caso aí do exemplo, é a flor. A flor, que é o estímulo externo, ela vai ativar, ela vai agir sobre o órgão do sentido, que no caso do exemplo são os olhos. Dos olhos, os dados vão ser remetidos ao cérebro da pessoa que está sentindo. Então, para os empiristas, a causa da sensação e da percepção, e também do conhecimento sensível, seria o estímulo externo.
Como eu mencionei, para os empiristas, a causa do conhecimento sensível é a coisa externa, de modo que a sensação e a percepção são efeitos passivos de uma atividade dos corpos exteriores sobre o nosso corpo. Então, para os empiristas, os corpos exteriores, que no caso do exemplo eu coloquei uma rosa, mas pode ser qualquer corpo exterior, é ele que causa a ação no corpo do sujeito que está sentindo. Já os racionalistas, eles pensam diferente. Para eles, a sensação e a percepção dependem do sujeito do conhecimento, e a coisa exterior, ou objeto exterior, é apenas a ocasião para que tenhamos a sensação ou a percepção. Para ilustrar essa ideia, eu coloquei nessa foto que representa justamente essa ideia. Ou seja, nós temos aí um objeto externo, que é um pássaro. Esse pássaro ele vai, através do fenômeno físico, vai penetrar na mente do sujeito do conhecimento. Como os senhores podem ver aí na lâmina, a imagem do pássaro vai entrar na mente do sujeito do conhecimento, e segundo os racionalistas, é no cérebro do sujeito do conhecimento, ou na mente, que vai se produzir a sensação e a percepção. Então, para os racionalistas, a sensação e a percepção não dependem do objeto externo, mas sim do sujeito do conhecimento, ou mais especificamente, da mente do sujeito do conhecimento. Para os racionalistas, o sujeito, portanto, é ativo e a coisa externa é passiva, ou seja, sentir e perceber são consequências do sujeito do conhecimento. Então, se fôssemos sintetizar essas duas escolas, nós poderíamos dizer que, para o empirismo, o objeto ele age sobre o sujeito. O objeto é ativo e o sujeito é passivo. Para o racionalismo, é o oposto. O sujeito é que age sobre o objeto. O sujeito é ativo, nesse caso, e o objeto seria passivo. Nosso próximo tópico, a memória, nós vimos algumas definições que a autora do livro nos dá do que é a memória. A memória seria uma evocação do passado, a memória seria uma capacidade humana de reter e guardar o tempo que já aconteceu, salvando da perda total. A memória também é a nossa primeira e mais fundamental experiência do tempo. Então, todas essas definições, todas essas três definições, tem a ver da memória com o tempo. Ou seja, a memória ela é fundamental para o ser humano conseguir fixar o tempo. O tempo que passa, ele consegue ser fixado através dessa faculdade humana, através dessa capacidade humana que é a memória. A memória também, ela garante a nossa identidade. Ela é a garantia da identidade do ser humano. Ela seria uma forma de percepção interna, chamada introspecção. Seu objeto é interior ao sujeito do conhecimento. Então, nessas duas definições que a autora do livro nos dá, ela coloca da importância do papel da memória para a nossa identidade. Se não fosse a memória, qualquer indivíduo ele não teria uma identidade. Por quê? Porque nada nele seria fixo, nada nele seria constante, tudo estaria mudando, tudo estaria num fluxo perpétuo. Então a memória, ela fixa as características do sujeito. Ela é um dos fatores que proporciona a identidade. Além da dimensão pessoal e introspectiva da memória, é preciso mencionar sua dimensão coletiva ou social, que é a memória objetiva. Ou seja, além de uma memória subjetiva, que é aquela memória que pertence a cada sujeito particular, existe uma memória chamada de memória objetiva, que também a gente pode chamar memória coletiva ou memória social, que é uma memória que pertence a todos os membros de uma determinada comunidade. Como exemplo, eu coloquei aí, nessa imagem, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, elas guardam a memória, elas representam a memória coletiva, a memória social daquele povo que viveu no Egito antigo. Por quê? Porque a memória coletiva ou social, ela está gravada nos monumentos, está gravada nos documentos, nos relatos que uma sociedade deixa. Então, a sociedade egípcia antiga deixou como legado, como herança para a posteridade, vários monumentos, dentre eles as pirâmides. Então, as pirâmides, elas mostram, elas representam, elas trazem de volta
para nós do presente, para os contemporâneos, do que foi aquela civilização egípcia antiga. Então, as pirâmides elas representam a memória coletiva, o que foi a memória coletiva ou a memória social daquele povo. Outra definição que a autora dá no livro é que a memória ela está relacionada com os três tempos, o passado, o presente e o futuro. Como assim? A memória ela serve como uma atualização ou presentificação do passado. Isso quer dizer que através da memória nós resgatamos fatos que estavam no passado e nós trazemos para o presente. E depois, a memória também ela corresponde a um registro do presente para que seja acessado, para que permaneça no futuro. Então, quando nós gravamos na nossa mente um determinado fato, um determinado acontecimento, ele pode ser usado futuramente. Portanto, a memória ela está relacionada também com o futuro, não apenas com o passado. A imaginação. A imaginação, em filosofia, ela é dividida em dois tipos. A primeira, que chamamos imaginação criadora, é aquela que faz aparecer o que não existe, o que não existia, e que mostra ser possível algo que não existe. Já a reprodutora, ela é capaz de reproduzir o existente ou acontecido. Portanto, a imaginação criadora, nós podemos dizer que ela trabalha com entes que não existem, com não existentes. Já a reprodutora, ela seria uma repetição do que existe, do que existiu, do que já aconteceu. A tradição filosófica, segundo a autora do livro, ela sempre priorizou o segundo tipo, a imaginação reprodutora. Por quê? Porque a imaginação reprodutora, como eu mencionei, ela é uma repetição. Ela é uma repetição do que já aconteceu. Ou seja, ela é mais, segundo essa tradição filosófica, ela seria mais confiável do que a imaginação criadora, que lida com coisas que não existem, que não existiram. As duas escolas que eu mencionei no começo dessa videoaula, o empirismo e o racionalismo, elas divergem a respeito da imaginação. A respeito da imaginação, eles concordam, essas duas escolas concordam com alguns pontos, mas em outros elas divergem. Para os empiristas, as imagens são reflexos mentais. Imagens a gente pode entender no mesmo sentido de imaginação. As imagens são reflexos mentais das percepções ou das sensações gravadas no cérebro. Então, no ser humano, as percepções ou sensações, elas ficam registradas na mente, ficam gravadas no cérebro. Para os empiristas, é por causa desse fato de que as percepções estão gravadas no cérebro, é que o ser humano consegue ter imagens, consegue ter imaginações. A imagem ou imaginação para os empiristas ela é sempre atual, é diferente da memória, que a memória é passada, está relacionada a fatos passados. A imagem ela lida com a reprodução presente de coisas ou situações presentes. A imagem ou imaginação seria uma coisa atual percebida quando ela está ausente. E é uma forma de percepção enfraquecida. Então, para os empiristas, a imagem ou imaginação sempre está relacionada a acontecimentos presentes. Já a memória está relacionada a acontecimentos passados. Então, quando nós fechamos os olhos, nós imaginamos. Claro que nem sempre, ao fechar os olhos, o ser humano imagina. Quando ele fecha os olhos, quando o ser humano fecha os olhos e pensa em algo no presente, segundo os empiristas, ele está imaginando. Porém, quando o ser humano fecha os olhos e pensa em algo que aconteceu no passado, ele não está mais imaginando, mas ele está lembrando, ele está recordando, ou seja, ele está tendo uma memória, não mais uma imaginação. Os racionalistas. Para os filósofos racionalistas, eles também consideram que a imaginação é uma forma enfraquecida de percepção. Então, nesse ponto, eles concordam com os empiristas. Mas, no entanto, eles julgam a imaginação como fonte de enganos e erros e tomam-no como meramente reprodutora. Então, para os racionalistas, para os filósofos racionalistas, só existe imaginação reprodutora. O que seria essa imaginação reprodutora? Como exemplo, eu coloquei essa imagem aqui, de um cavalo alado.
Como é que os racionalistas explicam que o ser humano pode imaginar um cavalo alado, já que os cavalos alados não existem na vida real? Os racionalistas explicam do seguinte modo: os seres humanos, eles têm a noção, eles têm a imagem de um cavalo, e eles também têm a imagem de asas. Portanto, o que eles fazem é juntar na mente esses dois conceitos, essas duas imagens, a imagem de asas e a imagem de cavalo. Juntando essas duas imagens, eles conseguem obter essa figura do cavalo alado, dessa figura mítica, né, de um cavalo alado, que não existe na realidade. Portanto, para os racionalistas, isso só é possível graças à imaginação reprodutora. Eles não consideram essa imaginação como criadora, mas sim como reprodutora, pelo fato de pegarem dois elementos que já existiam, que já existem na realidade. No caso desse exemplo, já existe o cavalo na vida real e já existem asas na vida real. Apenas no cérebro, na mente dos seres humanos, é que essas duas imagens de cavalo e asas se juntam e conseguem formar essa terceira imagem, que é algo irreal, que não existem na realidade, é só um fruto da imaginação. Segundo os racionalistas, fruto da imaginação reprodutora. Era isso, obrigado pela atenção.